Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje é terça-feira, dia 10 de maio. Nós estamos vendo hoje o Evangelho de João, capítulo 10, versículos de 22 a 30. Naquele tempo, Jesus foi ao templo de Jerusalém para a festa da dedicação do templo. Era inverno e Jesus passeava no pórtico de Salomão. Os judeus rodearam-no e começaram a perguntar: até quando vais nos fazer esperar? Quando és que vais declarar claramente que és o Cristo? Jesus respondeu-lhe: há muito tempo tenho-vos dito isto, mas não acreditais. As obras que realizo em nome de meu Pai, elas atestam e dão testemunho a meu respeito. Mas vós não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E onde eu estou, elas também estão, e eu dou a elas a minha vida, e nenhuma delas perecerá. O meu Pai é maior do que todos, e ele deu-me as ovelhas, de tal modo que ninguém poderá arrebatar das mãos do Pai estas ovelhas. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus continua a falar sobre o discurso do bom pastor e das ovelhas. Jesus continua a dizer aos seus ouvintes judeus que eles não conseguem compreender porque eles não pertencem ao redil do Senhor. Eles não pertencem ao número das suas ovelhas. Por isso eles não conseguem acreditar e nem ver a identidade profunda de Jesus de Nazaré como aquele que veio realizar as profecias de Israel. Eu e você ouvimos falar sobre Jesus muitas coisas em nossas casas com os nossos pais. Ouvimos falar muitas coisas sobre Jesus também nos encontros catequéticos. Ouvimos falar muitas coisas sobre Jesus nos livros de história geral. E tudo isso são informações que ficam ao nível da cabeça. E ainda, a nível da cabeça, não consegue pastorear a nossa alma e nos dar olhar para poder enxergar o mistério de Jesus de Nazaré. E quando nós não conseguimos ter esse olhar, que um dia cada santo conseguiu ver, nós também continuaremos a ver em Jesus de Nazaré somente como um fenômeno histórico, um revolucionário, um fundador de religião, um mestre de Israel, um profeta poderoso, um milagreiro, alguém que passou fazendo o bem. Mas essas informações ainda não são capazes de gerar em mim e gerar em você aquilo que nós chamamos de seguimento. Porque muitas vezes nós não conseguiremos ouvir a voz de Jesus. Nós não conseguiremos discernir sobre a voz de Jesus nas inúmeras vozes que nós ouvimos durante todos os dias. Porque durante todo o dia, uma voz estará soando em nosso ouvido, tentando nos arrastar para outros caminhos, para outras passagens. Por isso, Jesus hoje vai dizer aos judeus que querem saber com clareza se ele é ou não o Cristo. Ele vai dizer: mas vocês não creem. Eu posso falar 1000 vezes isso para vocês, mas vocês não acreditarão, porque não são das minhas ovelhas. Não foram atraídos pelo Pai, não foram instruídos pelo Pai, e assim não conseguem enxergar. Meus irmãos e minhas irmãs, todos os santos tiveram um passado, e como nós, todos eles celebraram os mistérios na igreja, acreditaram nas doutrinas da igreja, mas nem sempre eles tiveram um seguimento profundo e amoroso de entrega total e incondicional a Jesus de Nazaré. Até o dia em que, com o poder do alto, o Espírito manifesta na vida deles esta revelação ou esta iluminação do Espírito, onde eles são capazes, a partir daquele momento, de conhecerem realmente o mistério de Jesus de Nazaré. Esse mistério não se aprende na cultura livresca. Esse mistério não se aprende nas academias. Esse mistério é uma revelação do próprio Deus, que atrai e instrui aqueles e aquelas que ele quiser
para estar no rebanho de Jesus. Por isso, Jesus hoje vai falar da grande dificuldade daqueles judeus que, mesmo sendo teólogos, mesmo sendo homens da letra, homens da cultura, mesmo sendo sacerdotes, eles não conseguem entender e enxergar as intervenções divinas do Senhor na história humana. E assim, eles não conseguem ouvir a voz do bom pastor. Eles não conseguem perceber que Deus estava visitando a história humana naquele momento. E para isso, é preciso ter olhar do Espírito. Por isso, Jesus vai dizer hoje também para você e para mim, que se nós conseguirmos ouvir a sua voz, se nós nos deixarmos atrair e se nós nos deixarmos também instruir pelo Pai, nós iremos até Ele e pertenceremos ao seu rebanho. E Ele cuidará de nós e Ele nos dará também a vida eterna e ninguém nos poderá arrebatar do amor de Deus. O apóstolo Paulo descobriu isso com muita profundidade. Ninguém jamais viu, ninguém jamais sentiu a profundidade, a largura e a altura do amor de Deus. Por isso nada nos poderá afastar desse amor. Nem a morte, nem a vida, nem o sofrimento, nem a alegria, nada. Nem o pecado. Porque uma vez que o Senhor colocou o olhar sobre nós, nos instruiu, nos atraiu e nos levou até Jesus, nós pertencemos a Ele. Aprendamos nesse evangelho de hoje a nos preocuparmos um pouco melhor com a nossa vida espiritual. Aprendamos a cultivar essa vida espiritual através dos meios de crescimento espiritual. A oração pessoal, a leitura diária da Palavra de Deus, a vida sacramental, que é a missa, a confissão, para nós católicos também, o terço de Nossa Senhora, quem sabe vez ou outro participar também de um retiro espiritual. Esses meios são instrumentos que podem ajudar a mim e a você a aprofundarmos a nossa compreensão sobre o mistério de Jesus de Nazaré, para que nós também venhamos dizer: Ele é o meu Cristo, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Logo mais às 18 horas nós teremos o nosso momento devocional orando com São Miguel Arcanjo. Às 19 horas a Santa Missa e às 19h30 a Pastoral da Sobriedade estará realizando a sua missão. E na sexta-feira, às 6h30 da tarde, quero convocar vocês para a procissão das velas de Nossa Senhora de Fátima. Você que puder estar com uma camisa de Nossa Senhora, seja de qual devoção, uma vela acesa e também uma máscara no bolso, para que a gente possa queimar esta máscara numa fogueira que ficará na porta de nossa igreja e que essa fumaça, ao chegar aos céus, suba como incenso de gratidão e de louvor ao Senhor pela vida que Ele nos deu na travessia dessa pandemia. Venha celebrar a festa de Nossa Senhora de Fátima com os frades menores capuchinhos aqui no Quitandinha. A procissão vai sair às 18h30 do Hotel Quitandinha até a nossa Igreja Matriz. Um grande e fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã, se Deus quiser.